Bom dia, pessoal, tudo bem? Desculpem, né, pelo atraso, teve uma falhinha que acontece. Eu sou a Jéssica, estou na Evolutize há mais de 11 anos, né, atendendo aqui a nossa gestão de folha de pagamento. E hoje a gente trouxe um webinar sobre a contabilização da folha de pagamento, que é um processo sempre um pouquinho mais complicado, né, de entender, de resolver, que envolve também a contabilidade. E o tema simplificando foi para a gente tentar melhorar um pouco a conferência do RH para a contabilidade e da contabilidade para o RH. Quando ambos, né, têm acessos e tal aos relatórios dos módulos, então a gente preparou um conteúdo para mostrar um pouquinho a configuração, como a gente vai estar analisando os tipos de contabilização, e quando a gente tem uma diferença, né, qual a forma mais prática da gente estar entendendo aí como localizar e facilitar, ok? Então a gente vai começar com demonstrar algumas imagens, né, algumas parametrizações aí em tela, e depois com um processo mesmo na prática, e depois com tira dúvidas. Thalita está aqui com a gente, caso tiver algum probleminha de áudio, de tela, tá? E vamos começar então. Pessoal, então a contabilização aqui da folha, tá? A gente trouxe, né, um tema, um conceito, que ela é muito importante, a contabilização. Por quê? Porque ela proporciona realmente a apuração de dados mais assertivos, né, e essenciais para o levantamento de custos e movimentações da empresa, de forma geral ou por ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala ambiente, a gente está falando do centro de custo, do setor, da mão de obra, da locação de trabalho, né? A gente tentou colocar uma palavra que envolve todos os tipos, porque a empresa vai decidir, né, como ela quer fazer a contabilização, mas a gente tem essa noção quanto é extremamente importante que a contabilidade esteja 100% fechada com a folha, né? A gente sabe que isso é necessário e muito importante. Sobre a parametrização, aqui na gestão de recursos humanos, folha de pagamento, a tela é única, é uma telinha só que a gente vai estar tratando o parâmetro. Eu coloquei uma imagem aqui no menu, né, no nosso menu, só para demonstrar um pouquinho que todos os processos de contabilização da folha, eles estão agrupados neste caminho. Então, a folha de pagamento, integração, é onde a gente parametriza, onde a gente tira relatórios, gera o movimento contábil e a contabilização. Então, está tudo bem enxuto, né, no mesmo caminho para facilitar também os processos aqui. E a tela, né, aqui à direita sobre o histórico padrão, é onde a gente configura. Então, eu destaquei logo ali o plano de contas, tá? Logo mais no topo, porque a empresa precisa ter o plano de contas ativo lá na gestão da contabilidade, né? A gente tem esse parâmetro vindo da contabilidade para justamente trazer as contas contábeis aqui para a folha de pagamento e começar, então, fazer a amarração aí dos eventos, né? Da folha, da provisão. Esses nomes que aparecem, o salário, o prolabore, a bolsa, não são os eventos, né? Eles são os nomes que a gente está dando para esse histórico padrão, porque dentro de cada um deles a gente pode amarrar vários eventos, né? Numa conta contábil, a gente pode trazer a apuração de todo o bruto da folha, do que é remuneração, né? O outro de tudo que envolve terceiros. Então, numa conta contábil, vários eventos, vários valores aí para facilitar também. Então, dentro do histórico padrão, quando a gente acessa ele para fazer a configuração ou a análise, existem 4 abas, que são dos eventos da folha ou da provisão, e também da GPS, né, que existem alguns eventos patronais aí, e centro de custo, mão de obra, esse tipo de folha. Os eventos, então, abaixo, a gente começa a relacionar, né, todos os eventos que a gente quer que vai para essa conta contábil, que está logo acima aí também, né, conta contábil, débito e crédito. Então, tudo que eu quero que vá para a contabilidade nessa conta, e também para a mão de obra, que eu vou estar informando, ou para o centro de custo, que isso a gente vai ver na próxima imagem,
a gente vai estar colocando, então, aqui, né? O contabiliza evento também é necessário, né? Logo no meio da tela tem essa marcaçãozinha. A gente tem esse campo, porque às vezes algumas verbas informativas que estão na folha, né? A contabilidade ali, o processo acaba pedindo, mas realmente ele não contabiliza, então ele pode estar amarrado sem essa marcação, né? Mas resumindo, aqui são os eventos, tá, gente? A gente verifica eventos na folha, no relatório de provisão a gente tem eventos, tudo isso a gente vai estar vendo com mais detalhe nos próximos slides. O centro de custo também é possível vincular, mas eu acredito que a maioria do pessoal que esteja participando aqui com a gente hoje vai acessar o histórico padrão e vai ver que não tem a informação do centro de custo, porque realmente a gente percebe isso menos utilizado. Por quê? Porque a nossa contabilização ela é mais voltada para a mão de obra, o nosso padrão é por mão de obra, né? Então, o centro de custo, a empresa decide se ela quer colocar ou não, porque daí quando a gente faz a contabilização final, a gente consegue agrupar informações dos mesmos centros de custos que vão estar informados aqui, que é os tipos de contabilização que a gente vai ver daqui a pouquinho. A mão de obra, diferente do centro de custo, que é opcional, ela é obrigatória. Eu não posso ter um histórico padrão sem mão de obra, né? Posso ter sem centro de custo, mas não posso ter sem a mão de obra. Então, a mão de obra, ela vai diferenciar também a contabilização, porque os meus eventos são os mesmos, né? Na folha de todo mundo, o salário é o evento 1, a hora extra é o evento 28, exemplo, né? Então, como que eu vou fazer para levar essas contas contábeis diferentes quando o meu evento é único? Então, a gente coloca, aqui a gente tem todas as mãos de obras nesse exemplo, né? Mas é bem mais comum que eu tenha uma contabilização para mão de obra direta ou operacional, como a gente chama, né? E também uma mão de obra diferente aqui, uma indireta, administrativo, comercial, né? Para outra conta contábil. Pode ser dividido assim, direta ou indireta, ou então eu vou contabilizar realmente para cada mão de obra que eu defini lá no cadastro do colaborador, para que eu tenha mais informações de cada mão de obra mesmo, né? Como que está o custo e tal de todos os eventos quebrados por esse filtro aí que é a mão de obra. O tipo de folha, a gente tem o normal complementar, as de 13º, participação dos lucros, provisão e estorno. Então, a gente percebe aqui que nós não temos férias e rescisão, por exemplo, né? Então, por quê? Porque hoje o nosso padrão de contabilidade, ele busca tudo da folha normal. A gente vai fazer a rescisão, vai fazer as férias, mas lá no final, quando a gente faz a folha, tudo isso vem para a folha normal, né? Então, a origem de dados hoje de qualquer pagamento aí de folha, férias e rescisão, eu parametrizo como folha normal. Complementar, consigo fazer uma separação de folha complementar. Todos os pagamentos de 13º conseguimos também, né, utilizar esse tipo de folha. É obrigatório para o sistema encontrar essa origem de informações. E PLR e a provisão. A provisão, temos os eventos também na provisão, sendo os mesmos eventos que gera estorno, né? Que seria a nossa provisão negativa, digamos assim, porque às vezes ela pode diminuir e gerar um estorno. Então, é sempre mais usado um acompanhamento, digamos assim, porque é um pouquinho mais detalhado, mas temos essas duas opções também. Aqui nos tipos de contabilização e geração do movimento contábil, a gente vai ver, né, realmente o detalhe de cada tipo que a gente tem disponível aqui do sistema, que são mão de obra, que é o nosso padrão, como a gente comentou, por centro de custos e por projetos, né? O projetos é bem interessante, o projeto ele é criado, né, lá na nossa gestão administrativa, mas a gente consegue trazer aqui para o RH quando a gente utiliza local de trabalho na folha do pessoal. Então, esse local de trabalho, geralmente ele vai estar em obras realmente, né, CNO, CNPJs diferentes, que a empresa vai estar alocando aí os trabalhadores, os colaboradores, para então
vincular esse projeto, né, para eu ter lá na minha contabilidade também os custos por projetos. Então, também temos essa opção, tá? Como a gente está falando aqui do projeto e tal, a gente já trouxe essa tela, que é o local de trabalho dentro da gestão de recursos humanos. Então, esse local de trabalho, ele geralmente é a matriz, né? E quando a empresa trabalha com essas obras externas, porque o local de trabalho ele envolve realmente estabelecimento, obra, né? Local de trabalho. Então, eu posso estar amarrando aqui todos os dados do meu local. Por quê? Porque eu vou ter a minha folha rateada, né? Obrigatoriamente eu tenho que ratear minha folha, e nesses locais eu vou amarrar o projeto que ele vai trazer lá na contabilização também. E tratando do centro de custo, até a parte que a gente gera o nosso movimento contábil, ele não está tendo grandes mudanças, né, de informações, de resultados. Apenas na contabilização, que é esse nosso último processinho que gera o lote na contabilidade, é que o centro de custo ele vai então entrar, né, sumarizando tudo que eu tenho vinculadinho lá naquela aba do centro de custo que a gente comentou que é opcional e independente, tá? Independente do rateio. Já o projeto, não. O projeto, eu obrigatoriamente preciso de rateio para identificar esses locais com o rateio, né? A minha folha vai ratear. E o centro de custo, não, porque ele vai pegar ou do rateio ou lá do histórico do colaborador. Antes da gente verificar aqui a geração do movimento contábil no slide, né, a gente só comenta que o que a gente está passando aqui, essas opções de contabilização, caso alguém, né, tenha mais interesse, vamos supor, eu gostei, eu gostaria de ver essa questão de centro de custo e tal, projetos. A gente só quer lembrar que não é um parâmetro que a gente muda assim do dia para a noite, né? A gente faz uma reunião, conversa em tudo que vai envolver, envolve a contabilidade também, né? São processos que mudam bastante ali a forma de relatórios, de contabilidade, então é sempre interessante ter todos os detalhes aí antes de uma mudança como essa. E a geração, né? Quando a gente tem ali tudo parametrizado, certinho, a gente faz a geração do movimento contábil. Essa geração, ela ainda não gera o lote na contabilidade. Então, só gerando essa tela, eu ainda não consigo emitir o razão analítico. Só depois que eu faço a contabilização final. Mas ele já me gera relatórios e tal para eu começar a conferir, né? Com a folha, com a provisão. Então, o que que a gente colocou em quadradinhos é só para lembrar que ele vai ser essencial, né? Eu não consigo gerar uma contabilização sem dizer qual é a competência, os tipos de folha, né? Então, eu quero, pelo menos nesse mês, a folha normal e a provisão. E lá embaixo a gente bota ou detalhado ou sumarizado, mas uma das duas opções vai ter que estar marcada. E o que a gente citou com as flechinhas aqui é só para destacar que projetos ou centro de custo, então, vai ser conforme a empresa trabalhar, né? Geralmente não é marcado, quando a empresa não tem esse rateio, esse processo. E o 13º e o PLR, que estão mais no ladinho ali, a gente usa somente quando tem esse tipo de folha. Então, lá em novembro, dezembro, eu vou ter que marcar esses campinhos aí do 10º, né? Para contabilizar essas folhas também. E o PLR, então, quando eu tiver realmente essa folha de pagamento aí para o pessoal, né? Naquela competência. Quando a gente gera, então, esse movimento contábil, que é a tela anterior, quando ele dá tudo certo, né, que ele não trouxe nenhum erro e fez o processo que ele deveria fazer, ele gera esse relatório no momento, de forma automática, né? Aqui é só um pedacinho, só o comecinho, mas geralmente ele é um relatório grande, né? Então, ele já começa a demonstrar históricos padrões, eventos, contas contábeis, matrícula, né, do colaborador, código e os valores. Então, se gerou esse relatório, é porque está indo tudo bem, está tudo configurado certinho. E a gente pode também ter os erros, né? A gente vai deixar um exemplo aqui para demonstrar, por isso que a gente quer simplificar um pouco, né, nesse webinar, a conferência, o que fazer quando alguma coisa dá errado, sem depender totalmente lá da contabilidade, né? Onde o RH já poderia estar andando aqui como parâmetro para resolver a questão. Esse erro, ele é comum, né, quando um evento, ele não está relacionado a um histórico padrão,
Então, ele tem essa mensagem, né? Não foi encontrado um histórico padrão para tal evento, para tal mão de obra e para tal tipo de folha. Então, ele indica cada coisinha que eu preciso configurar aqui para resolver esse erro que ele foi impeditivo, realmente, né? Ele não está deixando nem eu ir para frente aqui. Então, o que que eu faço, né? Essa tela de histórico padrão, ela tem vários filtros. Então, se eu seguir essa mensagem, eu vou estar jogando ali o evento que deu na mensagem, a mão de obra que apareceu na mensagem, e eu poderia estar colocando o tipo de folha também, né? Para ficar ainda mais enxuto. Apenas colocando aqui o evento e a mão de obra, eu dei um renovar aqui e já não me trouxe nada. Então, realmente, falta configurar, criar, né, esse histórico padrão com essa mão de obra, com essa conta, com esse evento, com essa mão de obra, com esse tipo de folha e com as contas contábeis que serão passados aqui para a gente estar cadastrando esse histórico padrão, para depois tentar fazer a geração do movimento contábil novamente. Outra situação que não pode, né? Por quê? Porque às vezes o sistema ele vai aceitar, mas ele vai destinar a tua contabilização para uma conta que você não quer, uma conta errada, digamos assim, né? Então não pode existir o mesmo evento em históricos padrões diferentes, mas com a mesma mão de obra ou o mesmo tipo de folha. Então, às vezes, eu tenho dois eventos, dois históricos padrões com o nome salário, com os mesmos eventos, né? Evento de salário, de hora extra, mas eu acabei deixando a mesma mão de obra, principalmente, né? A mesma mão de obra em dois históricos padrões diferentes. Então, o que que acontece nesse caso? Talvez um desses históricos padrões esteja com a conta contábil certinha, mas o sistema ele vai pegar a primeira sequência e fazer a contabilização. Então, se a sequência 1 é a conta contábil que a empresa não quer, né? Ele vai acabar jogando porque foi o primeiro que ele encontrou com essa regrinha que ele precisa, né? Que é uma folha, é uma mão de obra, é um evento. Então, não pode, né? A gente só pode ter eventos, os mesmos eventos, quando o histórico padrão mudar a mão de obra, e se for mão de obra diferente, ou a mesma, só se for tipos de folha diferente, né? A gente não pode ter mais que um evento aqui para a mesma mão de obra, para o mesmo tipo de folha. E finalizando, quando a gente tem a finalização do movimento contábil, com tudo conferido, aí a gente gera contabilização. Essa contabilização, ela vai gerar o lote contábil para o pessoal, então, começar a conferir lá no Razão Analítico, né, que é uma tela bem utilizada, um relatório bem utilizado, e ele também pede a competência, o grupo, né, o grupo de empresas, ou só marcando mesmo a filial que eu estou fazendo, e eu posso estar destinando, então, as filiais para uma empresa matriz, tem a empresa destino aí, e a geração, se ela vai ser sumarizada por histórico padrão, centro de custo, não sumarizada. Geralmente o pessoal usa a não sumarizada porque ela traz bem detalhado daí o nosso resultado, né? Então é esse processinho final aí que ele vai gerar o lote na contabilidade. E sobre os relatórios, né, que é o que mais a gente precisa entender quando a gente quer conferir a contabilização, a gente tem, depois de ser gerado a contabilização da folha, a gente tem o razão analítico, que ele está lá na contabilidade. Então, eu vou pegar a conta contábil que eu quero, né, para eu fazer a minha conferência, informar a filial, a data, né, a data dessa competência, de 1 a 31 ou 30 do mês, fazer com que apareça ali o plano de contas, né, para trazer o resultado, e gerar, então, pelo razão analítico por conta contábil. Eu utilizei como teste aqui uma conta de INSS, que ela é sempre bem importante fechar, né? Então, a conta 680 nesse caso, quando a gente gerou, ela trouxe aqui para a gente um resultado nessa tela de cima, tá? De 1.743,35. Esse foi o resultado no Razão Analítico. Então, nesse caso, onde que eu vou comparar isso no meu RH, né? Então, aqui eu utilizei o relatório de INSS, porque ele traz exatamente os valores que eu preciso, que a gente entende que é da conta de GPS, né? Então, lá na minha GPS, o valor foi de 2.558,58. Então, nesse caso aqui, a diferença foi exatamente
815,23, né? Então, só olhando aqui, a gente percebe que o valor descontado dos colaboradores não está contabilizando nessa conta 680. Então, ou foi parametrizado em outra conta contábil, ou realmente esse evento não está contabilizando lá no histórico padrão, alguma coisa aconteceu lá na configuração. E para procurar, né, para tentar então resolver essa situação, o que que a gente faz? A gente vê lá no nosso razão analítico qual é o histórico padrão que a gente está utilizando, que é o código 45, então esse código que aparece ali, 00045, é o código do histórico padrão lá no RH. Então a gente acessa esse histórico padrão, que é a tela abaixo, e a gente vai ver quais são os eventos que estão ali dentro. Então, ali eu tenho o patronal do 13º e o patronal da folha normal, né? Parte empresa, terceiros e RAT. Então, a gente está vendo que em nenhum momento aqui eu tenho um evento de INSS descontado do colaborador. E para resolver também, né? Como que eu vou agora descobrir onde é que está esse descontado, para onde que ele está indo, porque configurado ele está, senão o sistema também ia bloquear essa contabilização dizendo que falta esse evento, porque ele é um desconto, ele não pode não existir, né? Ele existe, mas ele está provavelmente indo para uma conta diferente. Aí é onde a gente acessa o relatório da folha de pagamento para ver os códigos dos eventos. Então, eu vejo aqui no meu relatório que o INSS do pessoal é o evento 409, tá? Então, quando eu tenho o código desse evento, que seria os meus R$ 815 ali, né? Cortou um pouquinho, mas é o 815,23 que a gente precisa. Eu volto para o histórico padrão e pesquiso ele por evento. Então, eu deixo os filtros todos limpos e só jogo o evento 409, tá? Quando eu dou um pesquisar ali embaixo, ele trouxe realmente, né, dois históricos padrões, que não é mais o 45, é o 13, mas indo para outras contas contábeis. Então, o cliente ele vai decidir, a empresa vai decidir, né, se ela vai estar trocando as contas contábeis aqui ou se ela vai deixar por uma questão interna e vai comparar duas contas contábeis para fechar com o nosso relatório de GPS e vai ter que tomar uma ação aí junto com o contador da empresa e tudo mais, né? Os relatórios, então, são os de folha de pagamento, que a gente utiliza para conferência, né? Então, toda vez que a gente tira lá o razão analítico ou o demonstrativo contábil de uma certa conta, então, se é de verbas salariais, né, bruto, remuneração, então a gente pode usar o relatório da folha de pagamento, certo? A gente pode já tirar ele sintético, né, para ver pelo menos os eventos e depois por mão de obra, para ver onde é que estão as diferenças, né? E também os relatórios próprios dos encargos, que é o do IR, do FGTS, do INSS, quando eu já estou lançando uma conferência de impostos também. E também tem o relatório de provisões, que a gente vai ver ali na prática, tá? Na prática, então, a gente separou aqui um processinho também, e vai ser, a gente vai gerar aqui um movimento contábil e uma contabilização. E a gente vai verificar aqui uma conta de provisão, tá? Aqui então na gestão, né, naquele mesmo caminho que a gente citou, a gente faz a geração do movimento contábil, né, quando a gente está com tudo calculado, provisão, folha, tudo mais. Escolhemos aqui a competência, e eu vou escolher aqui então apenas a folha normal e a provisão, que é o que eu tenho para esse mês, e vou deixar como detalhado, para caso eu tiver alguma diferença e tal, eu já ter esses processos mais fáceis, né, de identificar. Essa mensagem ela é padrão, tá? Eu já fiz isso, já fiz esse processo, então ele já foi encontrado, mas ele vai gerar outro. E aqui, então, a gente tem o relatório, né, que a gente demonstrou, que significa que deu tudo certo, né, não teve nenhum erro, não está faltando nenhum evento. Então, tudo eu tenho aqui, né, o imposto de renda, o INSS, logo vai aparecer as provisões, como essa base teste, ela tem só um colaborador, claro que aqui ficou mais enxuto, né, mas ele traz tudo que eu tenho aqui de configuração pronto para o meu movimento contábil.
Tendo aqui o meu resultado e tal, se eu já quiser começar a fazer as conferências lá no meu Razão Analítico, eu gero então a contabilização, que é essa tela logo abaixo, e a gente vai também selecionar a competência, né, a base que a gente quer fazer, a empresa destino, e aqui a gente vai estar colocando então, não sumarizado, tá? Para que lá no histórico padrão, desculpa, lá no Razão Analítico, ele traga detalhadinho para a gente os eventos que a gente vai conferir. Aqui ele pode demorar um pouquinho mais, né, que ele gera todo o processo num lote contábil, quando a empresa às vezes é maior, tem bastante, informações. Ok, finalizou. E para eu conferir, né, eu vou utilizar aqui, por exemplo, a provisão de 13º, fazer um teste aqui só para demonstrar como a gente vai ver esses valores e tal para conferência e alteração se for preciso. Então aqui na movimentação em relatórios, né, na verdade em relatórios aqui da folha de pagamento, a gente tem a movimentação, a gente tem o relatório de provisão. Eu vou tirar um relatório da provisão de julho de forma analítica para eu poder ver os eventos. Então, é bem importante, quando a gente está utilizando contabilização, usar um relatório analítico, para que o sistema apareça, né? Os eventos, as baixas, que a gente tem também esses formatos aqui na hora de gerar o relatório, né? Para demonstrar as baixas. Então, quanto mais analítico esse tipo de relatório, melhor quando a gente confere a contabilização. Os eventos da folha a gente identifica pelo relatório da folha, e os eventos de provisão a gente identifica aqui pelo nosso relatório de provisão. Então, esses eventos aqui que a gente tem nessa parte mais no cantinho aqui, né, é o que a gente parametriza quando a gente vai fazer lá as contas contábeis da provisão. Então, lá naquela continha crédito, né, que a gente coloca a conta de provisão, são esses eventos que vão estar acumulando todo mês para o colaborador um avo, né, de décimo ou de férias. Então, são esses eventos que a gente vai parametrizar pro crédito, tá? Tudo que entra na conta crédito de provisão vai ser esses eventos aqui, 830, 831, né? Quando eu tenho, de repente, um estorno nessa última coluna, que por algum motivo a minha provisão foi menor que a do mês passado, eu jogo os mesmos eventos, porém lá no meu histórico padrão com o tipo de folha estorno. Por isso que a gente identifica lá os tipos de folha, porque os eventos também são os mesmos, né? E quando a gente tem a baixa, né, o pagamento mesmo de férias, de 13º lá para o pessoal, então o sistema já aparece no meio aqui, tá? Os eventos que vão estar lá na folha normal. Então, a gente tem o tipo de folha normal ou de décimo, né? Férias vai ser normal e décimo é décimo, como a gente viu lá no histórico padrão. E os eventos vão estar citados aqui também, que são os mesmos que estão dentro da folha de pagamento. Aqui, como eu não tenho nenhuma baixa, eu estou trazendo por padrão o integral, mas se fosse uma primeira parcela ou uma segunda parcela, o sistema traria, então, exatamente aqui o que está na folha do colaborador. E aqui, então, a gente tem os valores, né, dessa contabilização. A gente vai estar abrindo aqui na gestão administrativa, na contabilidade em relatórios, o Razão Analítico. Eu vou abrir ele aqui. Bom, eu posso abrir ele aqui também. E a gente vai estar escolhendo, então, a nossa base, né? Nossa base webinar, a data que a gente fez aqui a nossa contabilização. Tem que sempre carregar o plano de contas aqui para trazer a informação. E para eu descobrir, né, mas qual a conta contábil, né? Vamos supor que eu esteja sem aqui meu contador, minha contadora, então como é que eu vou estar conferindo, né? Então eu posso utilizar esse evento também lá no histórico padrão para achar a conta contábil que eu vou ter que usar aqui para fazer minha conferência. Então, se eu clicar aqui e procurar meu histórico padrão, eu posso utilizar esse evento 830, lançar ele aqui no meu filtro por evento, e eu vou ver realmente que eu tenho uma conta contábil, né, um processo criado aqui para provisão e um para estorno. Então, essa conta 2305, eu posso estar lançando aqui
e ao gerar, a gente teria que ter, né, os mesmos dados que a gente tem lá na provisão. Então, aqui eu tenho de provisão 2.158,33 e de médias, né, eu tenho um valor de 12,53. Então, dentro da minha provisão, bateu, né, é o mesmo valor que eu tenho aqui, é o que tem que carregar lá na minha conta crédito realmente, porque é o que eu tenho acumulando aqui para o colaborador. E da mesma forma, os impostos, né? Se eu jogar lá no meu histórico padrão o evento 832, ele também vai me trazer qual é a conta contábil que foi amarrada, né? Qual é a que eu tenho que conferir. Então, a gente pega essa continha aqui, 130,48, 531,86. Provisão 531,86, né? Claro, como a gente já falou, é uma base de um colaborador só, né? Bem prático, mas se dá certo para um, tem que dar certo para todos, né? Se está tudo configurado certinho, ele tem que dar certinho para todo mundo. E por último, só, né? O 833 também, que é o FGTS. A gente também captura a conta contábil aqui, que é a 130,56. Só para ver se bateu também, né? Então, a configuração aqui de o valor de R$ 173 é o valor que a gente tem aqui também. Então, significa que os eventos que envolvem provisão estão amarrados certinho lá no meu histórico padrão, né? Colocando, então, se a gente acessar aqui dentro, a gente vê o evento, vê a mão de obra, né? Aqui neste caso, agrupado para todos, e o tipo de folha provisão. Então, se fosse o tal do estorno, né? A gente teria outro histórico padrão, porém com estorno. Lembrando também que quando a gente fala em estorno, a gente inverte, né? Inverte as contas contábeis. Então, o que eu tenho creditando aqui na minha conta de provisão, o estorno ele sempre debita, porque ele acaba deduzindo realmente o valor, né? Então, ele sempre é uma inversão aqui da mesma conta contábil. Então, na prática, gente, só para demonstrar um pouquinho, né, onde procurar os eventos, onde procurar as configurações das contas. Claro, a conta contábil em si, ela é da gestão de administrativa contabilidade, tem toda a questão se ela recebe lançamento, centro de custo, projetos, isso tudo também vai um pouco mais a fundo conforme a empresa decide, né, fazer o seu processo. E a gente vai abrir um pouquinho também um tira dúvidas aí, né, uns 10 minutinhos, para se alguém tiver uma dúvida, alguma colocação, para estar respondendo aí para vocês, tá bom?
Pessoal, então, eu acho que a gente não vai ter nenhuma dúvida imediata aqui, né? Mas a gente está à disposição. Espero que tenha trazido um pouquinho mais a gente tenha ampliado um pouquinho esse universo aí da contabilização, ao mesmo tempo que é simples, também é confuso, né? Envolve bastante coisas aí e tal, bastante parâmetros, que envolve também duas áreas, né? Sempre a gente tem que ter com a contabilidade andando aqui com a gestão da folha de pagamento. Mas agradecemos. Qualquer dúvida, a gente está à disposição também. E até a próxima. Obrigada.